Então, eu nunca imaginei ser escritora e aí quando eu tinha mais ou menos uns 54 anos, eu fui convidada por um ex-colega meu da Faculdade de Medicina para escrever um capítulo no livro dele sobre alimentação, sobre a alimentação do ponto de vista da antroposofia. E foi assim que eu comecei a escrever. E então eu juntei todo o material e quando eu fui ver eu tinha assim muito material e aquele artigo que eu escrevi para o livro dele ficou no livro, né, com 4 outros colegas, um sobre macrobiótica, sobre assim várias linhas alimentares, mas aí eu tinha todo esse material. E como meu pai desde que eu antes de eu nascer, ele tinha enveredado para o vegetarianismo e ele se empenhou muito em divulgar uma alimentação sadia na cidade de São Paulo. Então, para mim foi assim fácil de fazer, mas eu queria fazer essa transformação do ponto de vista do naturismo para o ponto de vista antroposófico. Então, na medicina antroposófica, a gente olha muito a qualidade do alimento. Na medicina antroposófica, na parte de nutrição, a gente não dá tanto valor assim a calorias, a quantidade de proteína, de gorduras, de hidrato de carbono, mas muito mais a qualidade que tem nesses alimentos, né? Então, uma proteína, por exemplo, que é de origem animal, é completamente diferente de uma proteína que é formada dentro das sementes, por exemplo, dos cereais, né? E, então, essa parte da qualidade é assim, fundamental. E é claro que a gente tem, assim, levar em consideração, quando você receita uma dieta para um paciente, que tipo de paciente que ele é, né? E também, assim, se a perturbação dele é mais ao nível da cabeça, cerebral, né? Ou se também ele tem perturbações mais digestivas. Então, conforme isso, a gente vai orientando a alimentação. Ou é claro que uma alimentação de um intelectual tem que ser diferente da alimentação de um trabalhador braçal, né? E então, com todo esse material que eu tinha compilado, a gente resolveu fazer esses 4 livros sobre a alimentação antroposófica. Quer dizer, tem aqui esses alimentação sadia, que são com os conceitos gerais, depois sobre frutas, hortaliças, legumes, etc. Depois também uma coisa que é bastante importante foi a alimentação, que é diferente nas diferentes idades, né? Então, diferentes fases da vida. E também, assim, eu gostei de dar um enfoque na história do desenvolvimento da alimentação de toda a humanidade, né? Então, esse 3º volume contém mais isso. E o 4º volume, a gente tem, assim, o cardápio diário, e no 3º ainda tem as dietas para cada doença. Então, indicações assim bem específicas também, né?
Então, acabei escrevendo esses 4 livros, e é interessante como as perguntas vêm de fora na vida da gente, e você acaba respondendo, né? Para quem nunca pensou em escrever coisas, ou em dar palestras, também nunca pensei, e de repente você se vê dentro desse contingente, então é sempre um aprendizado totalmente novo. Foi muito bom, e eu já trabalhava na Clínica Tobias, e eu tinha uma pessoa que cuidava lá da dieta, e essa pessoa também, ela foi assim, a gente foi fazendo juntos todas as receitas que tem no livro, elas foram experimentadas e feitas, né? Para ver como que é o resultado. Então, não é uma coisa teórica tirada de outros livros, mas bem assim, da prática. E como a gente tinha pacientes internados também na clínica, a gente podia ver o efeito dessas dietas, né? E uma coisa também que a gente introduziu, baseado também num médico naturista da Suíça, o Birch-Benner, nós desenvolvemos também uma dieta que chamava dieta de desintoxicação, mas não é desintoxicação de droga, de álcool, etc. Isso também pode acontecer, mas uma desintoxicação daquilo de nós comemos normalmente na comida normal, né? Porque nessa comida normal ela é cheia de corantes, de desintoxicantes, de conservantes, etc., etc., que são todos produtos químicos agressivos para o organismo, né? E como aqui no Brasil também, paralelamente, já estava se desenvolvendo a agricultura biodinâmica, que é uma cultura em que a planta ela é preparada por alguns preparados de origem mineral ou até de origem animal, e que abre outra vez a planta para ela ser capaz de absorver as forças cósmicas. E com isso o alimento interioriza essas forças mais intensamente do que se é uma adubação também química, né? Ou então a planta cresce num ambiente muito poluído, então nada disso acontece. Então a ideia fundamental dessa agricultura é outra vez abrir a planta para receber essas forças cósmicas, e essas forças cósmicas, por sua vez, é que vão dar a força para o organismo, né? Naquela época, quando começou a clínica, 50 anos atrás, não havia ainda essa divulgação que existe hoje, né? De todos esses produtos orgânicos, né? A humanidade, ou aqui também no Brasil, foi se conscientizando cada vez mais da necessidade de ter produtos livres de agrotóxicos, né? Porque uma grande parte, se pode dizer, dos cânceres, e hoje o câncer do intestinal, né, ele está aumentando muito, é consequência daquilo que nós ingerimos, né? Eu fui convidada, eu nem me lembro mais como que aconteceu isso, eu só sei que eu escrevi esse livro sobre as forças zodiacais, né? E assim, como que as forças de cada signo atuam dentro do ser humano, né? E a gente faz, inclusive, um trabalho biográfico,
onde a gente trabalha com os 12 signos, porque o ser humano ele tem os 12 signos dentro de si, né? Na sua formação que ele tem, tanto no corpo físico, como no vital, como na alma, né? E então a gente trabalha os 12 signos e as forças oriundas de cada signo, e cada pessoa vai analisando quais as forças que ele tem mais, quais as menos, o que precisa desenvolver, o que está em demasia, que tem que abafar, né? Para o ser humano se tornar um ser integral, né? Então, essas forças do zodíaco foram, assim, bastante elogiadas também, e acho que é o segundo dos meus livros que vende mais, né? Precisava também formar uma imagem global, né? Mas essas forças no organismo são extremamente importantes, porque no corpo físico do indivíduo existe assim pontos, por exemplo, que você pode ir da cabeça até os pés e você tem as forças dos 12 signos atuando em você, né? Começa por Áries e termina em Peixes, né? Então, é muito interessante, né? Então, o Daniel e eu, nós, a partir de 1976, nós começamos a desenvolver esse trabalho biográfico. E então, nesse trabalho, a gente estuda assim o caminho da vida, olha para a sua biografia, estuda o caminho de vida do passado, do presente e faz uma projeção para o futuro, né? O que eu quero fazer daqui para frente. E o estudo do passado, ele nos revela muita coisa, né? E traz à tona aquilo que nós já temos em nós, ou traz também aquilo em que nós temos grandes obstáculos, ou então coisas que nós vamos repetindo na vida, tanto no sentido positivo como no sentido negativo, e então a gente trabalhar nessa metamorfose para a gente ter uma vida mais harmônica. E depois de muitos anos de a gente trabalhar junto, a gente desenvolveu uma metodologia toda própria, que não havia em lugar nenhum, nem do professor Liverhood, que foi muito importante no divulgar a biografia na Holanda, em empresas, para os empresários, para os vários grupos de pessoas, mas não existia uma metodologia para se trabalhar com essas questões da biografia. Então, o Daniel e eu fomos desenvolvendo isso. E daí nós fundamos a Artemisia, que era um local, então, apropriado para se fazer esses trabalhos biográficos, junto com as desintoxicações alimentares, massagens, etc., que o paciente podia fazer. E, ao longo dos anos, então, eu fui convidada por uma clínica de câncer na Suíça, Lucas Clinic, para dar um curso biográfico para os pacientes de câncer, né? E aí, a partir daí, me convidaram para eu dar cursos biográficos para terapeutas. E a partir daí, então,
uma editora antroposófica, Freies Geistesleben, ela me convidou para eu escrever um livro sobre isso. Então foi assim que eu escrevi o primeiro livro em alemão, Das Leben in die Hand nehmen, que significa tomar a vida em suas mãos. E esse livro contém muitas histórias biográficas, assim, é bem prático também, e nos ensina uma metodologia de trabalhar com esses cursos biográficos. E a partir daí também se pediu na Europa uma formação para terapeutas e aconselhadores biográficos, e quando começou a formação lá, depois de alguns anos, aqui no Brasil também se pediu para eu dar então essa formação aqui no Brasil. E então foi necessário de reescrever esse livro em português. Ele não é igual ao alemão, tem muitas coisas parecidas, mas foi reescrito, e esse livro então é o Tomar a Vida em Suas Mãos. E tanto na Europa como aqui no Brasil, ele é muito bem aceito e muito bem vendido, né? Traduzido em muitas línguas. Depois nós podemos dar uma olhada no que tem, acho que em 15 línguas diferentes que ele é traduzido. Depois, na biografia, né, o desenvolvimento humano, a partir dos 14 anos, ele se diferencia, mas para o homem é diferente do que para a mulher, né? E então foi necessário de a gente trabalhar com essas com essas duas personalidades diferentes, e aí a gente escreveu esse livro Homem e Mulher, como a integração como caminho de desenvolvimento. E aí a gente também trabalha com um conceito do Jung, que é do ânimos e da ânima, né? Que cada homem tem dentro de si um lado feminino, a ânima, e cada mulher tem dentro de si um lado masculino, o ânimos, e qual é a função desses dois elementos dentro do ser humano, né? E como isso se projeta também no relacionamento de um para o outro. Então, essa diferenciação que começa com mais intensamente com a diferenciação sexual, quer dizer, na adolescência, né? Assim, na Alemanha também, eles me pediram de escrever um livro sobre a terceira idade. E então foi escrito esse livro em alemão, e aí também esse livro agora ele foi traduzido para o português. Eu não reescrevi, mas ele foi traduzido por uma pessoa para o português, e então ele existe como Livres na Terceira Idade. E agora falta escrever um livro dos 84 para frente, que esse livro aqui, ele vai só até os 84 anos. Aí, como essa formação dos aconselhadores biográficos foi cada vez mais crescendo, hoje existem 3 escolas aqui no Brasil, uma em Juiz de Fora, em Minas, outra em São Paulo e outra aqui em Florianópolis. E então era necessário também fazer uma
metodologia de ensino e de tudo aquilo que a gente usa dentro da biografia. E aí foi escrito aqui, baseado principalmente em palestras de Rudolf Steiner, a metodologia biográfica, né? Então, ali do que a gente fala? A gente fala também de espelhamentos que acontecem na biografia e que você, por exemplo, aquilo que você se projeta nos 3 primeiros anos de vida, ele vai se projetar numa fase mais tarde, por exemplo, dos 42 aos 63 anos, né? Então, isso nós falamos de espelhamento. Eles têm, por exemplo, um esquema aqui, que a gente usa um espelhamento em torno dos 21 anos, para as pessoas que têm abaixo de 42 anos. E um outro espelhamento a gente faz em torno dos 31 anos e meio para as pessoas mais idosas, né? Seria assim como tomar aquele ponto dos 31 e meio como o ponto em que você está mais encarnado aqui na Terra, numa fase onde você, com o teu trabalho, com a tua relação com o mundo é mais intensa, né? Enquanto que nas fases depois dos 42, você já se volta para o mundo, vamos dizer, mais espiritual, para um mundo mais de amadurecimento da consciência, ampliação da consciência, e para você aproveitar as épocas da vida para você se desenvolver uma consciência cada vez maior, tanto no seu trabalho, como na vida familiar, como nesse equilíbrio entre lazer e trabalho, tudo isso. Tanto do Tomar a Vida como da metodologia biográfica, se derivaram também muitos cursos da formação de consultores, quer dizer, não só para psicólogos, para médicos, para qualquer pessoa, esse trabalho biográfico é importante, mas também especialmente consultores empresariais de conhecer esse caminho do autodesenvolvimento, né? Então, nós dois juntamos as nossas forças, né? Ele como consultor e eu como médica, então deu vamos dizer, uma mistura muito boa para conduzir esses cursos biográficos. E a partir daí, então, desenvolver também todo o trabalho que existe hoje com os consultores, né? Então, nessas alturas, também aparecem as questões do karma. E então, a gente pode dizer o destino humano, né? Então, de onde que nós trazemos os nossos talentos, as nossas aptidões, né? Não é tudo hereditariedade, nem é tudo do ensino, mas a pessoa já nasce com uma porção de potenciais que ele pode desenvolver na vida ou deixar de desenvolver na vida, né? E com esse elemento, vamos dizer, o esforço que o indivíduo faz para realizar certas coisas na vida, mesmo que elas não dão certo, elas criam um potencial para a vida seguinte. E muitas vezes na vida seguinte a pessoa quer realizar o seu impulso, né? E isso é um aspecto do karma.
O outro aspecto do karma é a questão do relacionamento, né? Durante a vida toda, você se relaciona com as pessoas mais diversas e você, muitas vezes, não só de uma forma positiva, mas através de brigas ou de subjugações, ou de você ser muito dominador, ou você é agressivo e um assassino, por exemplo, né? E tudo isso na vida depois da morte vai ser elaborado, vai ser metamorfoseado e na vida seguinte você vai ter que encontrar essas pessoas às quais você fez mal, por assim dizer. E com isso você redime esse karma negativo que você cometeu durante uma vida, né? Então, muitas vezes, assim, dificuldades no relacionamento, né, tem a ver com essa questão que você vem de duas linhas completamente diferentes e esse karma do passado ele está presente, você tem que purificá-lo e transformá-lo, e só daí que existe um progresso, digamos, no desenvolvimento, né? E também na relação entre os dois, né? Também baseada nas ideias do próprio Rudolf Steiner sobre o karma, né? O karma, vamos dizer, é algo do passado, que você traz junto de você. E agora você transforma isso em presente e daí você caminha para o futuro. E nesse futuro, ou também principalmente nos estados mais finais da vida, quer dizer, esses 7 anos depois dos 63, aí você já está preparando o teu karma futuro, né? Porque a ideia das vidas repetitivas, né, que é o karma, ela já vem da fase muito anterior ao Cristo, né? E na própria Bíblia existem algumas situações que nos levam à ideia do karma. Só que depois dessa época do Cristo, a igreja, né, principalmente dentro da igreja católica cristã, então essa ideia do karma, ela tinha que ser esquecida, né? Para quê? Para você conseguir desenvolver aquilo que é realmente amor, fraternidade para com os outros, né? Então, é a grande pergunta de muitas pessoas: por que eu tenho que sofrer, por que eu tenho um câncer, por exemplo, com 35 anos, né? E aquele velho mendigo lá na esquina tem uma saúde para valer, né? Então, essas questões a gente realmente só pode responder com a questão do karma por detrás, né? Então, essa parte na antroposofia é uma parte importante e a gente, nos tempos antigos, né, mesmo na Bíblia, se fala em corpo, alma e espírito. O que se encarna é o espírito, quer dizer, a individualidade que se manifesta através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa ação no mundo, né? Essa é a parte espiritual. A parte espiritual não é uma coisa abstrata
que está fora de nós, mas uma coisa concreta que nós temos no nosso interior, né? E esse livro aqui, que chama Metamorfoses Kármicas, ele dá alguns exemplos comprovados de várias encarnações de individualidades, né? No caso aqui é analisada a de Rudolf Steiner, a da própria Ita Wickmann, que é a fundadora da medicina antroposófica, Marie Steiner, e um outro que é uma reencarnação do Platão, né? Então, para mostrar como que se faz esse processo de transformação, né? E da pesquisa disso, né? Porque o importante é você pesquisar isso no seu interior, ou ligado ao contexto histórico daquela época, né? Não é o outro cara dizer para você, talvez através de uma regressão, você foi isso, 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 né? Então, você tem que chegar a essa quase certeza, né? Agora, eu tenho uma colega médica trabalha em Juiz de Fora, que dá formação biográfica em Juiz de Fora. E aí a gente escreveu juntos esse livro, Biografia e Doença. Porque para as pessoas com doenças crônicas, né, é muito interessante ou é muito importante eles conhecerem a sua origem da doença de uma forma mais profunda, né? Porque você pode dizer, ele está com pneumonia porque pegou o vírus da pneumonia, né? Ou ele tem uma artrite reumatoide de muitos anos porque teve uma amidalite na infância, né? Mas a razão disso, né, está numa camada muito mais profunda, que pode ter origem no corpo físico ou na vitalidade no sistema imunológico, né? Então, o que fortifica, o que enfraquece o sistema imunológico, ou na parte anímica, né? Como é que você lida com o teu sentimento, como você lida com os teus pensamentos, né? O que você consegue realizar na Terra, né? Ou então algo que vem já de uma vida passada e que se manifesta como doença, né? Então, ao nível mais individual, espiritual. Então, aí você entende a doença de uma forma mais profunda, né? Essa amiga e eu, nós estamos para escrever ainda o livro sobre as 7 qualidades planetárias, mas a gente já se sentou junto muitas vezes, mas ainda não conseguimos finalizar esse trabalho. Num determinado momento, os nossos colegas da formação biográfica em São Paulo, eles quiseram festejar os 21 anos, acho que é 21 anos, né? Já de cursos da existência dos cursos biográficos de formação. E como a Artemisia foi, então, o centro em que nasceu todo esse impulso biográfico,
Então ficou assim como uma história também da Artemisia, esse livro, né? Então, para quem se interessar de fazer uma formação biográfica, ele aqui tem muitos elementos importantes para se decidir ou não sobre a questão. Eu estou me lembrando de uma coisa importante que a gente poderia ver também, porque eu tenho até hoje um livro onde cada curso de cliente que passava pela Artemisia escrevia e fazia um desenho e se dava um nome ao grupo, né? Então tem coisas assim bastante interessantes, né? Engraçadas até, como cada grupo se denominava, né? Na minha vida tem assim 3 etapas de realização. O primeiro foi da Clínica Tobias, né? A medicina antroposófica em si. Depois o segundo foi a Artemisia, né? Que eu fiz junto com o Daniel, meu marido, segundo marido. E, aliás, o primeiro, a Associação Tobias, a gente fez com o primeiro marido. E depois a gente veio para Florianópolis e acabou fundando a Associação Sagres, né? Eu, aqui já na época de Florianópolis, a gente teve, além dos vários acidentes que eu já contei, né? Então a gente teve um capotamento de um carro, o nosso carro virou, né? E só por acaso que a gente estava com o cinto ligado e aí a gente ficou pendurado no cinto, porque caiu com o carro numa valeta profunda e um pouco abaixo tinha um rio, quer dizer, o carro ficou parado de cabeça para baixo. E aí, depois disso, né, então a gente, tanto o Daniel como eu, a gente, assim, ficou extremamente feliz, né, porque não tinha acontecido nada para nós. E daí a gente começou a pensar, né, o que deveria acontecer, assim, o que estão esperando de nós, que nós não morremos ainda, né? E aí, depois de um tempo, para o Daniel veio um impulso novo, que chama a Escola do Altruísmo. E para mim veio essa vivência espiritual na biografia, vivências espirituais na biografia. E aí eu senti que era importante incluir nesse trabalho biográfico um seminário ou um fim de semana, um workshop, onde a gente as pessoas que já fizeram um biográfico, de relatarem e trocarem as vivências espirituais na biografia. Porque todos nós temos a cada dia vivências espirituais, só que a gente passa por cima, a gente não dá valor a elas, não tem consciência delas. Então, como que as pessoas podem despertar assim para uma vida espiritual dentro de sua própria biografia, né? E ter consciência desses momentos especiais de graça, ou onde o anjo da guarda atua mais fortemente, né?
ou experiências que você vai para um lugar e aquele lugar já parece assim um lugar bem conhecido, né? Aí um déjà vu que você aí tem que analisar se é da infância ou talvez seja de uma encarnação passada. Então tudo isso é ensinado um pouco nesse fim de semana, né? E aí essas pessoas que estiveram lá começaram a contribuir com quer dizer, eu pedi com as suas vivências espirituais na biografia. Então esse segundo livro, ele surgiu das experiências espirituais de várias pessoas, né? E também mais profundamente como que elas surgem através do sono, através de momentos especiais, ou mesmo de acidentes, que você tem esses insights, né? E depois, finalmente, acho que esse foi até antes desse segundo, a gente fundou uma livraria, né? E aí ficou assim bastante tempo a gente pensando qual seria o nome, o título dessa nova livraria. E aí eu pessoalmente tive uma vivência que nós fomos despojados de um lugar, despejados, e aí de repente, eu vi todos aqueles livros meus e também de Rudolf Steiner, etc., encaixotados. Aí eu falei, não é possível, né? Esses livros têm que ser expostos e têm que ser continuados a vender, né? Então vamos fazer nós uma livraria própria. E daí, de repente, me veio esse nome Tesoreto, porque com esses livros a gente tem um tesouro na mão, né? Tesoreto é pequeno tesouro. E existe um livro que o Brunetto Latini, né, que foi o professor de Dante, escreveu após ele ter uma insolação e um choque anímico, e ele passa por todo um processo que ele vai até o mundo espiritual, atravessa a esfera dos planetas, quer dizer, todo o caminho que a alma humana faz durante a noite também, né? Ele fez durante o dia. E aí ele escreveu esse livro, o Tesoreto, né? E com isso o Dante, ele se inspira para fazer a Divina Comédia. Então, assim, é uma coisa que resgata, assim, como uma iniciação antiga pré-cristã, né? E agora o caminho para nova tipo de iniciação, né? Depois da vinda do Cristo. Então, esse Tesoreto é um livro muito gostoso de ler. Eu já fiz uma peça teatral dele também, onde as pessoas da formação biográfica apresentam essa peça, e porque ela dá todos os elementos que a gente, ao longo dos anos, aprende na formação biográfica, né? Então, esse foi o último livro que nós escrevemos.
esses cadernos, que existem 10 ao todo, 10 ou 12, vamos ver, 12. Esse último ainda não escrevi, mas então, hoje 11 cadernos, eles, que chama o caminho iniciático, e os grandes guias da humanidade, eles falam das diversas correntes esotéricas de autodesenvolvimento que acontecem nas várias regiões, né? E isso é baseado também num trabalho do professor Liverhood, e onde ele divide assim esses mistérios numa cruz do norte, do sul, do leste e oeste. E a característica, né, do autodesenvolvimento, da iniciação, de cada uma dessas correntes é bem diferente. E hoje nós temos pessoas das mais diversas correntes trabalhando juntos. E isso é uma dificuldade, porque cada um já traz, de certa forma, né, a sua ancestralidade espiritual junto, né? E então, muitas vezes, você não entende a outra pessoa porque ela é completamente de uma outra origem, né? Então, esses cadernos, eles dão, assim, esse autoconhecimento, né? Então, não pus todos aqui. Isso aqui é sobre Manes e o maniqueísmo, aqui é sobre evangelista, daqui é a corrente do grau, aqui é o caminho do cristianismo íro-escocês, quer dizer, dos mistérios celtas. Não tenho todos aqui. Aqui dos mistérios de hindus, persa, Egito. Então é isso. Esses são cadernos que eu acho muito importantes, e principalmente para também uma formação histórica e para você também se identificar com a que corrente você pertence, né? Então, porque hoje todas essas correntes estão juntas, né? Então, um dia a gente estuda isso mais profundamente, e a necessidade de você saber como que foi o autodesenvolvimento antigamente, né? E como que é hoje, né? Então, hoje é com a consciência acordada, não é através, por exemplo, de um sono templário que o egípcio era sujeito durante 3 dias para ele contactar com o mundo espiritual, né? Ou nos mistérios gregos, onde tem os mistérios de Éfeso, tem os mistérios de Eleusis, né? Onde o indivíduo passava pela iniciação através de confrontações, né? Ele se preparava anos para esse momento, e daí ele passava por uma sensação de morte e renascimento, né? E que hoje, mas isso era assim muito inconsciente, né? E hoje não adianta você fazer a tua iniciação por um processo em que você não está acordado. Nós estamos na época da alma da consciência, e é importante que o indivíduo esteja presente, né? E nessas vivências espirituais
elas não são de sono ou de mediunidade, elas são assim no dia a dia acordado, ter presença desses momentos, né? Atento, né? É. Hoje, o Liefeld que usa essa frase assim, a iniciação antiga era nos templos de mistérios, né? E hoje a nossa vida é o templo de mistério, onde você faz o processo de desenvolvimento, né? Eu vou fazer um livro só da Grécia, os mistérios da Grécia. Qual o maior desafio, assim, para uma escritora que nem você? Você tem duas coisas, né? Que eu sempre me esforço. É uma de traduzir a linguagem do Rudolf Steiner, assim, bem para a prática, para as pessoas poderem seguir e entender, né? Porque não adianta você chutar uma porção de nomes sem que tenha claro o que está por trás. Então, isso é um grande desafio. E, então, de ter essa concentração e levar um assunto do começo até o fim também, né? Essa perseverança. Agora, esses aqui, como das metamorfoses kármicas, ele exige muita pesquisa, né? Do que já tem escrito do próprio Rudolf Steiner, onde se encontram as fontes, né? Enquanto você vive, você pode atualizar as edições, né? Isso também é um trabalho que sempre tem que ser feito, né? Tem... Não sei te dizer se esse agora é russo, polonês. Esse aqui eu sei que é japonês. Tem bastante coisa. Então, tem... nem sei os títulos, nem sempre eu já não sei mais o que é o quê. Deve ser muito emocionante, né? Ver uma vida com tantas produções importantes e bonitas e significativas, né? É. Esse aqui é o mesmo. Esse nem existe em português. Ele está incluído na metodologia biográfica. São só as perguntas, sabe, sobre a biografia que você pode fazer como médico, psicólogo, etc.
Aquele cinza lá, o que ele é? Trabalho biográfico. Hein? Trabalho biográfico. Ah, é uma metodologia. Uhum. Agora eu acho que não vamos mais, não mistura os brasileiros com os... Esse aqui eu ponho numa caixa, né? Porque não usa quase, né? Só para ter, né? Às vezes você sabe que há alguns anos, não foi tantos anos atrás, que eu estive lá nas Águas Mornas e aí tinha um rapaz que era escritor, ele acho. E aí ele viu que eu estava lá sentada escrevendo. Aí ele perguntou para mim, você é escritora? Aí eu até me assustei, porque eu não me sentia escritora, né? Já com a coisa do professor também a mesma coisa, né? Eu me sentia como médica mesmo, mas depois entrei tanto nessa parte de lecionar e que aí você acaba sendo professora, né? Agora você acaba sendo escritora, né? Mas o que é bom é que o escritor, ele pode ir até o fim da vida escrevendo, né? Sim. Enquanto que já dá palestra, dá aula, etc., é bastante cansativo, né? Não dá para você fazer mais com uma determinada idade. Eu não tenho, assim, orgulho de escrever tantos livros. O que eu quero é que esses conhecimentos vão para o mundo. Essa é a minha preocupação, sabe? Talvez o que, você perguntando isso, né, o que eu tenho mais orgulho é de ter, apesar do meu trabalho, ter formado uma família, né, com 4 filhos. Isso eu acho que é uma coisa que me dá orgulho. O meu interesse sempre foi não de mostrar, assim, eu para as outras pessoas, mas que realmente mostrar caminhos para as pessoas, né? Novos caminhos, né? Mas aí quando a gente vai ver, a gente mesmo se assusta, nossa, quantos livros, né? Mas também eu sinto, e fui eu que escrevi, sim, mas eu fui inspirada também para escrever muitas coisas, né? Esse aqui que é do Hermann Hesse, que é tal qual cada flor fenece e toda a juventude cede à idade, floresce cada patamar da vida. Toda a sabedoria e toda a virtude também florescem a seu tempo e não devem durar eternamente. O coração precisa estar em cada patamar da vida, predisposto à despedida e a novo início, para na coragem e sem pesar entregar-se a novas ligações. E em todo começo reside uma magia
que nos protege e nos ajuda a viver. Temos de transpor dispostos espaço a espaço e a nenhum nos apegar como a uma pátria. O Espírito Universal não nos quer prender e limitar, quer erguer-nos degrau em degrau, quer nos ampliar. Mas nos habituamos a um ambiente, sentindo-o familiar, ameaçado a acomodar-nos. Só quem esteja pronto a partir e viajar, talvez escape do hábito paralisante. Talvez ainda a hora da morte nos envie jovens a novos espaços. O apelo da vida a nós jamais há de findar. Vamos lá, meu coração, despede-te e convalesce. Bonito também, né? Do Hermann Hesse.